Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje a gente vai trazer a história aí de um Exu, tá ok? No caso aqui a gente vai falar sobre o Exu Sete Porteiras, também conhecido como Exu Sete Portões, né? Às vezes Sete Portões o pessoal não conhece bastante, mas é mais conhecido aí como o Exu Sete Porteiras, tá ok? É o Exu de lei, tá ok? Que trabalha dentro da Umbanda e hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. E já lembrando, antes da gente começar esse vídeo, eu já peço para vocês se inscreverem no canal e deixar a sua curtida. Lembrando que na descrição do vídeo, né, eu vou deixar o like aí da vaquinha, onde você pode estar ajudando o canal, contribuindo aí com o canal, tá ok? Pessoal, vamos lá pro vídeo, né, para que não se alongue muito. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, não existe um relato, né, deste Exu de qual é o nome dele, qual era o nome dele em vida, tá ok? Não tem relato, não existe relatos qual era o nome dele em vida, né? É claro que essa história se passa por volta de 1200 antes de Cristo, no ano 1200 antes de Cristo, ou seja, é um Exu muito antigo mesmo. Agora vamos entrar num detalhe aqui, que é o seguinte: este Exu em vida, ele era um cavaleiro, né, que trabalhava aí para o clero, ou seja, na época não existia a Igreja Católica, ou seja, não existia o cristianismo, mas existiam outras religiões, tá certo? E essas religiões, né, tinham ali os seus cavaleiros, tá ok? Se eu não me engano, a religião da época era o judaísmo, se eu não me engano, tá ok? Mas ele trabalhava ali para a igreja em si, não a igreja católica, tá ok, gente? Porque o cristianismo não existia nesta época. E ele era um cavaleiro, isso mesmo, ele era um cavaleiro aí, né, do clero, ele era um cavaleiro, onde que a maioria vamos dizer assim, da igreja, vamos colocar aqui que é a igreja, né, mandava aí este Exu, ou seja, essa pessoa, no caso, os sete porteiras, para realizarem os seus trabalhos, tá ok? O seu nome, ou seja, ele era conhecido como o Cavaleiro, tá certo? E conforme o tempo foi se passando, ele foi conhecido como o Cavaleiro Negro, tá certo? Por que que ele acabou ganhando essa fama de o Cavaleiro e o Cavaleiro Negro? Naquela época, pessoal, existia muito a questão da posse, né? Posse de terras, enfim. E quem mandava em muitas terras na época ali era a igreja, no caso, tá certo? E a igreja, né, tinha ali os seus cavaleiros para que, vamos dizer assim, que mantesse ali tudo em ordem. Quando acontecia algum tipo de problema, a igreja mandava ali os seus cavaleiros. E naquele tempo não existia misericórdia, né, da igreja. Ou seja, a igreja era meio que carrasca. Se chegasse, é, às vezes, se as terras da igreja estivessem sendo invadidas, a igreja convocava ali os seus cavaleiros. Se os cavaleiros iam ali e matavam todos. Era mais ou menos desta época. E neste caso, o Exu Sete Porteiras era o cavaleiro, um dos principais da igreja. Ok? Matava, né, em nome da igreja, dizendo que era coisa que Deus estava pedindo. E o ano foi se passando, o tempo foi se passando, ele acabou morrendo, né, desencarnando com mais ou menos 33, 34 anos, mais ou menos nessa idade, tá certo? É claro que ele acabou morrendo em uma batalha por traição, levando aí um golpe de espada nas costas. Quando ele chega no plano espiritual, preste bastante atenção aqui agora, ele achou que ele ia ganhar salvação. Ou seja, ele achou que ia para o céu, que era o que ele, vamos dizer assim, que ele vivenciava, era o que ele foi doutrinado naquela época. Ele achou que ele ia ter a sua salvação, porque ele estava trabalhando em nome de Deus, assim dizia ele. Ou seja, assim ele achava, né, que estava trabalhando aí, né, em nome de Deus. Mas na verdade, as coisas não funcionaram bem desta forma, tá ok? Quando ele chega no plano espiritual, ele percebeu que tudo aquilo que ele fazia estava incorreto, não era uma forma justa tirar a vida de seres humanos em nome de Deus. Foi onde que ele ficou vagando aqui na Terra por muito tempo. E durante esse tempo que ele ficou vagando, ele tentou se redimir aí dos seus erros, tá ok? Ou seja, ele ficou vagando como espírito, tá ok, gente? Não como entidade,
Não como entidade sim, não em corpo físico, mas ele vagou como espírito aqui na Terra depois aí do seu desencarne. E ele estava tentando ajudar as pessoas ali para que ele pudesse meio que ganhar a sua salvação. Porque ele achava, né, que sempre ajudando os outros ele ia ganhar a salvação. Depois de um longo tempo, né, ele acabou voltando ao plano espiritual e ele foi encaminhado, né, em duas portas. Dizem essa história que essas portas era a famosa porta do céu e a porta do inferno, onde ele poderia ter aí a sua escolha, né, se ele poderia ir para um lugar mais pesado ou para um lugar mais tranquilo. Foi onde que ele decidiu o seguinte, né, este espírito, no caso o espírito aí do cavaleiro. Ele decidiu o seguinte: não, eu não quero nem ir para o céu, nem para o Aruanda e nem para o umbral. Eu quero ficar na entrada, guiando, né, os espíritos que desencarnam, guiando os espíritos que aqui chegam. Porque muitas das vezes espíritos chegam ali desorientados e precisam de alguém para ser, né, orientado, para ser, ou seja, precisa de alguém para ajudar aqueles espíritos. Então, Sete Porteiras ele decide, né, ficar na porta, ou seja, na porta do céu e o inferno, entre os dois mundos, vamos assim dizer. Essa é a história. Lembrando que inferno a gente fala de umbral aqui para Umbanda e céu a gente fala de Aruanda também para Umbanda. Então ele decide ficar nesses dois caminhos, na entrada, né? E conforme o tempo foi passando, ele foi ajudando vários eguns, ou seja, vários espíritos que chegavam ali todo atordoado, sem saber para onde ia, né? E Sete Porteiras era aquela entidade, ou seja, aquele espírito que estava ali para orientar esses espíritos. Depois de muito tempo que ele acabou ajudando esses espíritos, foi onde que ele conseguiu ganhar aí a sua, vamos dizer assim, que a sua salvação. Na verdade, ele acaba recebendo aí uma missão. E a sua missão foi de voltar à Terra e fazer o mesmo trabalho que ele faz no mundo espiritual, que é orientando as pessoas. E é claro que a sua falange foi dada como era a sua função no plano espiritual. Sete Porteiras, que é o guardião das portas, ou seja, o guardião dos portões, da entrada, tá certo? Então, muita gente doutrina ele desta forma. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, agora eu vou trazer aqui para vocês outras dicas, que é o seguinte. É um Exu de lei, como eu falei, que trabalha na linha de Ogum, tá certo? Do Orixá Ogum, respondendo aí ao Orixá Ogum. Ele bebe o licor, o uísque, fuma charuto, né? Tudo, é claro, de boa qualidade. Suas cores de vela são sempre vermelha e preta, né? Usa capa preta também. Suas oferendas são entregues nas matas e entradas de cemitério. Lembrando que as oferendas oferecidas a este Exu não são oferendas que são entregues dentro do cemitério. É sempre na entrada do cemitério, tá ok? No portão, e sempre do lado de fora, não é do lado de dentro, tá ok? Ele é um Exu guardião, ele é um Exu que fica na entrada dos lugares. Ele não fica dentro dos lugares, tá ok? E muitas das vezes também suas oferendas são oferecidas aí em Campinas. Pessoal, quando eu falo aqui, né, que ele usa capa preta, é uma coisa bem interessante que eu tenho que falar para vocês desse Exu. A capa preta, né, muitos dizem que este Exu usa essa capa preta escura também com o capuz para esconder a sua vergonha em vida. Quando ele tinha vida, ou seja, né, a trajetória da vida dele, matando pessoas, né, em nome de Deus, assim dizendo. Então ele usa essa capa preta junto com o capuz para esconder aí a sua vergonha, ou seja, para esconder o seu passado, tá certo? Até essa história, né, pessoal, é uma história um pouco meio que difícil de encontrar por médiuns, é muito difícil de achar, né, porque não é uma história que o Exu está sempre contando, não é uma história que o Exu está sempre falando, tá ok? Seu campo de atuação é na desobsessão espiritual e também trabalhos voltados aí ao financeiro, tá certo? E orientação, principalmente orientação familiar. Seu horário de trabalho é meio-dia e meia-noite, né? E a sua forma astral é de um homem de meia idade com a barba enorme, tá ok? Uma barba esbranquiçada. Seus médios, os médios desse Exu, são pessoas fechadas que gostam de ficar só. São aquelas pessoas que ficam um pouco meio que isoladas ali. Esses são os médios do Exu Sete Porteira. Também são pessoas persistentes e arrogantes quando, né, necessitam de algo. Ou seja, pessoas às vezes insistentes demais quando quer alguma coisa. É aquela pessoa que está sempre insistindo.
É aquela pessoa que não cansa, às vezes acaba sendo arrogante com outras pessoas por conta disso, né? Ao mesmo tempo também são pessoas aventureiras, né? E estão sempre desafiando o perigo. Toma cuidado aí esses médios, viu? Né? Médios deste Exu aí. A maioria dos médios, né, tem uma dificuldade para se estabelecer em lugares fixos, né? Sendo assim, custam se envolver seriamente. Quando eu falo que são pessoas que são médios, né, que não se estabelecem muito fácil em lugares assim fixos, né, são pessoas que demoram a construir famílias, são pessoas que demoram a construir casas, ou seja, ter um lugar fixo. São aquelas pessoas que em determinado tempo da vida está em tal lugar e em outro determinado tempo da vida vai para outro. São aquela pessoa que vai sempre de um lado para o outro, tá ok? Mas tá aí, pessoal, tá aí a história desse Exu, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o nome deste Exu, como eu falei, a falange dele é o Exu Sete Porteiras, trabalha na linha de Ogum, ou então Sete Portões. Também muito conhecido como o Cavaleiro, né? Ou Cavaleiro Negro, como eu disse aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Já lembrando, se gostou, ajuda a compartilhar e deixa a sua curtida. E não esqueça, é claro, de se inscrever no canal, que isso é muito importante. Tá certo? É isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.